Gostaria de apresentar um seminário do Instituto Modal. Nosso convidado de hoje é o professor Walter Carnielli, que é também o responsável pelo comitê científico do Instituto Modal. O professor Walter Carnielli nos fará a gentileza de apresentar hoje para a gente novas ideias, e ele está intitulando isso de Non-Standard Possibilistic and Necessitistic Measure as a Foundation for Artificial Reasoning. Ou seja, ele vai explicar isso aí daqui a pouco. O professor Walter Carnielli é o nosso matemático, lógico, especialista nessa área, e nós temos um agradecimento profundo por essa oportunidade, e eu gostaria então de passar a palavra para ele. Bom, gente, obrigado por ouvir isso aí. Eu vou falar bem informalmente e vou tentar explicar as ideias de uma coisa que eu acho que realmente é interessante como fundamentos para a inteligência artificial. A ideia é relaxar a noção de probabilidade. Isso não é novo, tá? A probabilidade já é considerada em filosofia como existe uma vertente de probabilidade relaxada, mas a minha ideia é juntar isso aí com lógica, mas com lógica não clássica, e depois fazer disso um omelete, fritar isso aí para dar uma outra lógica que dá um fundamento para um raciocínio artificial que eu acho notável. Vou tentar convencer vocês quanto notável que é isso aí. Esse mesmo jogo de slides eu vou apresentar logo daqui uns 20 dias em Dresden, num workshop de ontologias, incerteza e manuseio da inconsistência, que foi organizado entre a USP, a Universidade Técnica de Dresden, na Alemanha, pelo Franz Bader, que é um grande especialista em lógicas deonticas e lógicas não clássicas e programação lógica, esse tipo de coisa. Então, eles estão interessados, aí, os alemães nos convidaram, fizeram um projeto FAPESP e tal, para ir para lá para mostrar novas ideias. Então, a coisa é para mostrar ideias em progresso, né? Não é coisa pronta. Isso aqui não é um paper pronto ainda, não está publicado, não está nada, mas eu vou mostrar como é que é a ideia. Então, não tem aquele negocinho de mudar? Bom, tudo bem. A ideia é falar da teoria da possibilística, e eu chamei de necessitística, tá? Teoria de possibilidade e necessidade, que são parentes, parecem com aquelas coisas de lógica modal, mas não é lógica modal. Já deixo claro que isso não é lógica modal, tá? Eles são chamados cálculos credais. O que é cálculo credal? É um cálculo que mensura a sua crença. Na verdade, não é bem probabilidade, é uma versão mais rústica da probabilidade chamada credal, cálculo de crença. E ele rivaliza com a probabilidade e pode ser visto como lógica dependente. O que quer dizer isso? Lógica dependente significa que essa é uma ideia minha, né? Que se eu mudar a lógica, eu mudo a teoria da probabilidade e mudo a teoria da crença. Mudando a lógica, tem um outro universo de probabilidade e outro universo de crença. E essa probabilidade também pode ser vista como relacionada com lógica, né? A ideia de probabilidades paraconsistentes, baseada nas LFIs, nas lógicas de consistência formal, CI e CIE, estão sendo investigadas num paper com a Juliana, e eu e a Juliana fizemos já 2 artigos. Um foi publicado na Entropy e o outro foi publicado num livro da College Publications, em homenagem ao Amilcar Cernada, onde a gente desenvolve cuidadosamente uma teoria de probabilidade paraconsistente. O que eu vou fazer aqui não é a probabilidade, é a versão galinha caipira da probabilidade, a versão grosseira e rústica. E eu vou tentar mostrar por que essa versão grosseira e rústica é melhor ainda, ou mais interessante do que a probabilidade. Bom, então essa teoria de possibilidade, não de probabilidade, é uma coisa muito simples, mas eu demorei para entender isso.
Eu mesmo demorei bastante, eu fui várias vezes falar em Toulouse, lá com o Didier Dubois, o Henri Prade, que o Américo conhece muito bem, eles que praticamente inventaram essa coisa, e eu não conseguia entender claramente o que diabo era esse negócio de teoria possibilística. Para que usar isso se você já tem a probabilidade? Eles nunca conseguiram me explicar direito. Dois tiozinhos lá, complicado, enrolado, fala. Nunca consegui. Simpático, fala. Aí eu pensava, mas peraí, já existe fuzzy. A ideia de fuzzy, né? Lógica difusa. Já existe a probabilidade. Por que você vai inventar mais uma medida? Eles nunca conseguiram me explicar. Eu acho que eu consegui entender sem eles explicarem. E eu vou tentar mostrar para você. Então, a possibilística, o que ela é? Ela emprega funções duais de possibilidade e necessidade que representam conhecimento incerto de uma maneira qualitativa. Muito mais do que probabilidade, que é quantitativa. Tá? Bom, eu vou conectar com a noção também de evidência. Vou tentar conectar com a noção de evidência. Também trabalho em curso, aqui no Nada Pronto, com um sistema de lógica para evidência e verdade, chamado LET-J, que eu trabalhei com a Billy Rodrigues. Então, um paper que acabou de sair na revista Santese, demorando 2 anos para publicar isso, foi trabalhoso, conseguimos fazer. Então, tudo bem, eu vou misturar tudo isso daí, espero que a gente consiga deixar bem claro. Então, eu vou definir precisamente a noção de possibilidade, generalizando um artigo do Philippe Besnard e do Jérôme Lang, né, que são amigos nossos da francesa de Toulouse, que escreveram em 94 um artigo chamado Possibility and Necessity Functions over Non-Classical Logics. Eles não usavam o poder das lógicas não clássicas muito bem. Eu escrevi para eles e falei, olha, eu vou modificar o que vocês estão fazendo. Né? Vou modificar, porque eles estavam usando a lógica segundo da Costa, que é muito enrolada, não rola. Eu falei, vou modificar, peço licença. Ele falou, vai em frente. Tudo bem, a gente está procurando isso. Eu vou usar a lógica CIE, uma lógica da inconsistência. É uma LFI. É uma LFI. E vou conectar com a LET-J. A LET-J é uma lógica da inconsistência e indeterminação formal. Bom, tudo bem. Vou chegar lá. Bom, a CIE é uma lógica, uma LFI conhecida, que a gente põe aquela noção da bolinha, da consistência e tal, e eu vou explicar lá, e adota esse axioma não há implica A, que podia não ser adotado, fica mais clássica a negação. Né? Não é que eu não goste de banana, não quer dizer que eu goste. Eu tenho que acrescentar isso como axioma. Né? Então, a ideia é desenvolver esse negócio e depois, agora aqui que eu vou chegar, que está em vermelho aqui, chegar até um really useful framework, um framework realmente útil para o raciocínio automático, sob incerteza e evidência contraditória. Quer dizer, quando tiver um rolo total, aquela muvuca total, evidência contraditória e incerteza, essa lógica vai restabelecer o lance todo. Vou tentar mostrar para vocês isso aí. E evidência está chamando de belief? Não, evidência não é belief, não. Evidência, na verdade, é um conceito assim, epistêmico meio incerto ainda. Evidência é peças de informação, rastro. Essa evidência não sabemos o que é direito, mas o que quer que seja, eu vou usar como é algo epistêmico, tá? É uma propriedade da informação. É a informação que você quer usar para alguma coisa. Não é doxástico. Não, porque olha, eu acho que não chega a ser, porque a evidência não precisa bater com a minha crença, né? Eu posso acreditar sem ter evidência, eu posso ter evidência e não acreditar. Então são duas dimensões. Aí são problemas filosóficos, né? Realmente. Bom, vamos falar um pouquinho de probabilidade. Como é que lógica é relacionada com probabilidade? Porque além de eu também me vendo, além de matemática e lógica, como filósofo da ciência. Então, tenho que me preocupar e adoro me preocupar com essas coisas. As visões diferentes de probabilidade, 2 visões emergiram na Europa, mais ou menos na metade do século XVII. Uma estatística,
que tem a ver com leis estocásticas da chance, da probabilidade, né? Chance, o que é chance? Eu não sei como é que tem uma palavra por chance, é uma palavra em português. Então, começou, vamos lembrar aquela correspondência entre Fermat e Pascal no problema dos pontos no jogo, não sei se você sabe. O Chevalier de la Mer era um grande jogador que jogava o dia inteiro, um cara rico, e de vez em quando ele tinha que parar o jogo para dormir, para jogo de dados, de carteado, para dormir, para comer. Aí acabava o jogo e ele falava, bom, vamos dividir o prêmio. Eu estou ganhando, então vamos dividir mais para mim. Aí eu falo, não, peraí, se você jogasse mais de 1 hora, você ia perder. Então, como é que a gente faz, como é que a gente tem uma medida de quem estava realmente ganhando, quem estava realmente perdendo? Eu tenho uma tendência, minhas mãos estavam muito boas. Não, mas estava boa até agora, porque agora eu estou com ás na mão aqui, cara, você se estrepar. Então, deixa eu ver a sua mão. Aqui, a minha mão é essa aqui. Pô, você ia ganhar mesmo. Então, tem que dividir melhor. Eu parei porque eu quis. Tá. Chamaram nada menos do que Pascal para resolver essa parada. Pascal calculou, matemático muito bom como ele era, e trocando correspondência com Fermat, falou, pô, olha, apareceu um lance aí. Veja só, a probabilidade já existia, mas ela não estava esclarecida matematicamente. Leibniz pensava em probabilidade. Os mercadores, de Amsterdã, mercadores de navios que saíram de Amsterdã, calculavam, faziam seguro. Olha, esse barco aqui vai para a Índia, eu acho que ele não volta, cara. Não, eu aposto 50 mil florins que ele volta, eu aposto 10 que ele volta quebrado. Sei lá, os caras apostavam. É por isso que chama Dutch Book. Tá? Apostavam e registravam essas apostas em livros. E isso depois deu origem a um termo, um conceito, né, pelo Definet, chamado de Dutch Book, onde, em homenagem aos apostadores lá de Amsterdã, que apostavam sobre navios, etc. Então, a ideia de probabilidade é muito antiga, mas o cálculo de probabilidade é novo. Aí que está o lance. Cálculo de probabilidade é Pascal e Fermat. Começaram a jogar, a calcular aquelas leis. E essa é uma probabilidade estatística, aquela que engenheiro gosta, que físico usa. Está aqui um físico na minha frente, para não me deixar mentir sozinho. Tem uma outra vertente da probabilidade que é epistêmica e que está concernida com graus de crença e que vem desde Leibniz, que foi o primeiro a sugerir uma interpretação lógica da probabilidade. Então, nós temos aí, para começar, duas grandes tendências que já começam dando problema. O físico não está nem aí se a probabilidade tem a ver com a lei da lógica. Ele só está aí com o Kolmogorov, o físico e o engenheiro. O filósofo não está nem aí com o Kolmogorov. Para ele, a probabilidade é uma extensão da ideia da lógica. Então, quem pensa assim, quem pensa epistemicamente? Leibniz começou assim, Boole, Popper, Carnap, von Mises. Tem uma galera inteira que pensa assim. Quem pensa como Fermat e Pascal? Fermat, Pascal, Kolmogorov, matemático. Então, para os matemáticos, probabilidade é uma teoria matemática nada diferente de topologia. Topologia é uma teoria matemática da vizinhança e tchau. Em princípio, não tem nada a ver com a lógica. Né? Mas, para o filósofo, a probabilidade é uma extensão da lógica. Então, essa é a minha praia. Tá? A probabilidade é uma extensão da lógica. Se eu mudo a lógica, eu mudo a probabilidade. Tentando convencer vocês disso. Bom. Vou falar pra caramba aqui. Quanto que eu tenho tempo? Vou falar. Tem um cara chamado Adams, que escreveu um livro chamado A Primer of Probability, em 1997, que fala o seguinte: a definição de probabilidade requer noções de lógica clássica e, dessa maneira, a teoria da probabilidade pode ser dita como pressupor a lógica clássica. Bobagem. Bobagem, besteira, falou besteira. Né? Eu chamo de narrow-minded philosophical view, quer dizer, visão de burro chucro. Não precisa da lógica clássica. Precisa de lógica, mas não da clássica. Então aí é o ponto. Essa é a minha ruptura com esse nosso amigo Adams, que é um conhecido. Tá?
Então, eu vou falar da Narrow Bold View, quer dizer, visões estreitas e visões amplas, como se relaciona a lógica e probabilidade. A visão ampla é a seguinte: probabilidade é francamente dependendo da lógica. Isso é uma coisa que eu defendo e vou tentar mostrar para vocês que mudou a lógica, muda a probabilidade, muda o mundo. Para que eu preciso de probabilidade diferente? Misturado com outra lógica. Para jogar carteado? Não. Para jogar dado? Não. Para jogar pôquer? Não. Preciso para eventos incertos. Meteorologia, física quântica. Tem gente defendendo uma noção diferente de probabilidade, chamada quantum probability. Está aqui na minha frente, aqui, ó. Estou até com medo de falar disso. Um físico me olhando com olhos duros. E eu acho que o lance é por aí mesmo, né? Nós não sabemos ainda direito. Então, uma axiomatização pode dar uma axiomática. Eu vou pular isso aqui, esse papo aí. Juliana e eu fizemos isso, e olhando, generalizando uma proposta de um cara chamado Brian Watterson, em 2003, que é a seguinte. Agora vem um pouquinho de lógica. Bom, primeiro eu vou falar das lógicas da inconsistência formal, que é a lógica paraconsistente. O que essa lógica faz? Ela suporta, já expliquei isso para o Zé ontem, né? A gente falou um pouquinho daquela noção de consistência. Ela suporta que eu raciocine calmamente na pressão da contradição. Então, é uma extensão da lógica clássica, que o único pressuposto filosófico que eu tenho que aceitar é o seguinte: tem noções no mundo que suportam o raciocínio contraditório. Por exemplo, a noção de beleza, o tempo está chuvoso, está chuvoso, não está chuvoso. Eu posso dizer que está, depois eu mesmo digo, gosto ou não gosto, gosto de bolinho de chuva, não gosto muito, não é grave. Agora, eu não posso falar o seguinte: eu tenho uma camisa vermelha ou não tenho. Não posso dizer mais ou menos eu tenho. Ou eu tenho ou não tenho. Estou vestindo uma camisa azul. Não estou. Não é mais ou menos azul, ela é francamente vermelha. Então, algumas coisas são francas e elas não aguentam a contradição, e alguns assuntos são mole e aguentam a contradição. É só isso que eu preciso para pensar na lógica paraconsistente, né? A lógica da inconsistência formal formaliza essa ideia. E ela escapa da ideia da lógica clássica, onde a noção de probabilidade, a contradição é explosiva. Quer dizer, se eu tenho alfa e não alfa, eu deduzo beta para tudo beta. Isso por causa da lei da lógica, né? Porque isso deve ser óbvio para muita gente, acho que não preciso explicar aqui. A tabela, a verdade da implicação é de tal maneira que falso implica qualquer coisa, né? Se eu digo o seguinte: se chover, eu te dou R$1 milhão. Não choveu, se eu der R$1 milhão, você está contente. Se eu não der, também, você está contente do mesmo jeito, né? Então, a falsidade implica qualquer coisa. Essa é a lógica clara. A gente abole essa coisa e diz o seguinte: relaxa esse negócio e substitui por essa lei chamada princípio da não trivialidade. Quer dizer, alfa e não alfa não vai mais explodir. Não vai mais explodir. Deixa eu avançar um pouco nos meus slides. Acho que o meu slide ficou faltando um pedaço aí. Mas é o seguinte: eu não vou mais explodir, mas a menos que o assunto seja aqueles assuntos duros, né? Assunto mole não explode com contradição. Está frio ou não está frio e tal. Assunto clássico. Assunto duro, assunto clássico, assunto sisudo, não aguenta. Assunto de sisudo é de cristal. Espremeu, ele quebra. Assunto mole é de borracha. Pode espremer que ele aguenta o tranco. Então tá, essa é a ideia aí. Bom, e por que as coisas aparecem? Aí a gente tem uma diferença uma diferença entre consistência e não contradição. Quer dizer, diferença filosófica, eu não quero insistir muito nisso aí, mas eu só quero insistir talvez no seguinte para a gente poder aplicar isso aí, né? Consistência e não contradição não são exatamente a mesma coisa,
Vou dar alguns exemplos aqui que tentam esclarecer essa ideia. Para uma fonte de informação, uma única fonte de informação, por exemplo, uma informação sobre o meu saldo bancário, uma contradição no meu saldo bancário não é tolerável. Eu vou lá e imprimo o meu saldo. Eu tenho R$1.000,315 na conta, ou não tenho. Se eu vou pagar um boleto, eu tenho que pagar um centavo. Não vou pagar mais ou menos. Boleto não é mais ou menos. Password, senha de internet, senha de qualquer coisa. Às vezes você errar, só errei uma maiúscula aqui. Não vai rolar. Não vai rolar. No entanto, se você escrever contradição com M, todo mundo vai entender. Então, porque é um negócio fuzzy, mole. Né? Escrito errado, mal escrito, mal falado. Agora, senhas e saldo bancário, aí são assuntos rígidos. Né? Uma contradição sobre o weather forecast, sobre a previsão do tempo. 30% de chuva amanhã, não choveu, era 30%, 31%. Bom, e as informações podem vir de múltiplas fontes. E pode ter vários graus de confiança. Um mentiroso pode me dar uma informação até válida. Então, quem seria um mentiroso reconhecido, um jornal perigoso, eu vou ter que ter um pouco menos de confiança. Né? Ou a informação pode ser incompleta, ou pode ser super completa, então me deu muita informação, excesso de informação. Então é importante reconhecer quanto dura uma contradição pode ser e levar em conta o grau de incerteza dos agentes. Então, isso tudo é importante na nossa aplicabilidade. Eu estou me referindo aqui na aplicabilidade do Instituto Modal. A gente vai ter que lidar com esse negócio. Incerteza, vários agentes, tolerabilidade, grau de confiança da informação, tudo isso qualitativamente. Né? Posso até também medir, mas eu vou mostrar para vocês que não é bem... Eu posso medir, mas posso olhar também qualitativamente. Tá? Bom, o que eu vou rapidamente me concentrar no ponto aqui, onde está escrito aqui amarelinho, é essa coisa que eu chamo o princípio da explosão gentil. Parodiando nos filhos desta pátria, tu és mãe gentil. A ideia é que explosão, quer dizer, a contradição não explode, mas a contradição a respeito de um assunto consistente explode. Só isso. Esse é o único axioma que você tem que saber. Ou seja, bolinha branca significa consistente. Algo rígido, consistente e contraditório não rola. Explode, não aguenta o tranco. Só isso. Né? Só isso. Bom, agora você poderia me perguntar o seguinte: me dá uma lista dos assuntos rígidos e dos assuntos moles. Eu não sou capaz de dizer isso. Isso cada tema vai ter que definir o seu. Estou dando um exemplo aqui. Saldo bancário é um assunto rígido. Eu estava vestindo uma camisa vermelha. Se a camisa é inteiramente vermelha, podia ser xadrez. Mas nesse caso aqui, minha camisa é francamente vermelha. Do Zé é francamente azul. Então são assuntos rígidos. Né? Agora, que assunto é rígido? Não sei, depende de cada caso. Nós é que vamos ter que dizer que fontes a gente classifica como rígidas, que fontes a gente classifica como blandas, moles. Certo? Então isso é uma questão filosófica, lógica não substitui filosofia. Né? Bom, eu vou pular um pouco a questão aqui da interpretação dialeteísta, aí tem uma questão de filosófica aqui que não interessa muito para nós. Vou mostrar aqui rapidamente que você não precisa se preocupar com isso, mas que essa lógica chamada CIE, ela tem axiomas, ela tem cidadania lógica, ela tem axioma, tem tudo o que você quiser. É uma lógica que não se distingue de uma da lógica booleana clássica. Ela tem a mesma cara, matemática, você prova a teoria, você faz tudo com ela igual. Você não tem, você maneja, ela é manejável da mesma maneira. A única coisa que ela tem esses axiomas que envolvem a bolinha. Que é, né? Por exemplo, se eu tenho bola P e P e não P, então tem qualquer coisa. Esse é o princípio da explosão gentil escrito de outra maneira. Também tem uma coisa que fala o seguinte, uma coisa que relaciona
consistente com o contraditório. Quer dizer, se não é consistente, é contraditório. Então é contraditório. O outro lado eu posso ter ou não. Posso acrescentando princípio. Se eu acrescentar muito princípios, o que vocês acham que vai acontecer? Se eu acrescentar muitos princípios relacionando a noção de consistência com a contradição, eu vou voltar a ter a lógica clássica. Então, isso aqui é uma lógica subclássica. Ela é mais cautelosa, é menos grosseira e rude do que a lógica clássica. É mais fina. Né? 4. Oi? Qual que é? O 4. 4. Ah, o 4 é... Ah, tá errado aqui, né? Não P. Tá bom. Então tá, e o quê? Isso é latecada mal feita mesmo. Bom a gente lembrar, porque eu já vou revisar isso aí. Bom, uma coisa interessante é que a negação aqui, essa negação aqui é uma negação mole, né? Sei lá, vai chover, não vai chover, não é, eu não estou negando absolutamente. Quando eu falo, pode ser que chova, e pode ser que não chova, eu não estou dizendo que essa negação não chova é exatamente aquela negação dura que anula, que apaga. A negação clássica deleta. Se eu digo não gosto de biscoito, acabou, não me sirva mais biscoito. Ou se eu digo assim, gosto e não gosto, posso comer um biscoito sem alguém fala para mim, pô, você não falou que não gostava? Estou usando uma negação branda. Tá? Mas eu posso recuperar aqui a negação clássica de volta, booleana. Ou seja, a lógica booleana está codificada aí dentro. Que jeito? Eu digo, bom, a negação de alfa implica que eu tenho uma contradição consistente. Alfa implica uma contradição consistente, me retorna o valor da lógica booleana. Então é uma lógica engraçada, porque ela começa aparentemente mais fraca, mas ela codifica a lógica clássica dentro dela. Quer dizer o que com isso? Tecnicamente, você não precisa se preocupar, mas só para você ver o seguinte, eu não joguei fora nenhum pedaço da ciência clássica. Eu só ampliei a minha ciência. Só ampliei. Eu não joguei nada, não cortei pedaço, não é uma lógica de 3 patas. Continua com 4 patas. Tem mais uma. Tem 5 agora. Né? Bom, a lógica CI... deixa eu falar. Bom, tudo bem. Então, essa é a lógica. Essa é uma lógica... Agora eu vou falar de novo da possibilística e por que é nice, por que é legal combinar essa possibilidade com a paraconsistência. Porque a teoria da possibilidade, conforme inventada lá pelos nossos amigos franceses Dubois e Prade, ela é baseada na lógica clássica, ela não consegue manusear contradições. Por outro lado, a lógica paraconsistente sozinha não consegue expressar graus de certeza, graus de incerteza, melhor dizer, de maneira gradual. Ela não tem mecanismo para isso. As duas juntas, a combinação, aí então dessas duas ferramentas, dá uma maneira qualitativa e quantitativa de raciocinar com a incerteza, que eu acho que é muito bela. Tá? Não é a única, tá? Mas é uma das poucas que consegue raciocinar com incerteza e contradição. Que a Franzi também consegue raciocinar com incerteza. O cara é velho, menos velho, mais jovem e tal, mas não com contradição. Né? A do Jerome faz isso? A do Jerome faz baseado na lógica C1 do Newton, que é ruim. É uma má arquitetura. Eu falei isso para ele. E, bom, o que eu chamo de possibilistic LFI logic, ou necessitistic LFI logic, vou dizer que tem duas iguais, né? Eu chamo essas duas de possibilística e necessitística, mas a possibilística é usada de maneira geral para não ter dois nomes. Quer dizer, quando alguém fala de possibilística, quer dizer as duas. Meu nome usa, isso é o Didier que usa isso. Ou seja, o Didier não fala de necessitística, eu que inventei essa palavra para ficar mais clara a dualidade. Bom, vamos ver agora como é que funciona esse lance da misturar probabilidade e essas medidas com lógica. É simplesmente o seguinte, bota 4 axiomas muito simples que falam o seguinte.
Não negatividade. A medida de necessidade, vou falar primeiro da necessidade, tá? Primeiro da necessidade. A medida de necessidade é um número entre 0 e 1. Só isso, número real entre 0 e 1. Não. E aí se parece com probabilidade. A segunda é tautologicidade e antitautologicidade. O que quer dizer isso? Se eu demonstro alguma coisa, esse negócio tem necessidade 1. Tá? E se alguma coisa é uma partícula bóton, quer dizer, é uma coisa que deriva tudo, como, por exemplo, o que seria uma partícula bóton? Alfa e não alfa e consistente alfa. Bola alfa. Alfa e não alfa e bola alfa. Se alguma coisa explode, ela tem necessidade 0. Quer dizer, os teoremas, as tautologias têm máxima necessidade, as contradições têm mínima necessidade. Até aí, tudo bem. Comparação. Se φ deriva psi, então a medida de φ é menor ou igual a de psi. Até aqui é igualzinho a probabilidade. Não mudou nada. Agora é um pulo de supergato. Um pulo de supergato que realmente eu queria insistir nisso. Eu acho que é até bom parar para fazer pergunta, porque realmente é infernal. É o seguinte. Pulo do gato. Conjunção. Necessidade de φ e psi é o mínimo entre as duas medidas. Talvez aqui eu devesse explicar um negócio que é absolutamente fantástico. Que é assim, qual que é a probabilidade da conjunção de dois eventos? Não é trivial responder essa pergunta. No jogo de dados, a probabilidade de sair 6 é 1/6. De sair 5 é 1/6. Tá? A probabilidade de sair em duas... Ou seja, a probabilidade de aí eu vou jogar 2 vezes. De sair 2 5 seguidos é 1/6 vezes 1/6. Por quê? Porque eles são dois eventos independentes. Ou seja, a probabilidade só é o produto quando os eventos são independentes. Mas quem é que sabe quando dois eventos são independentes? Eu sei no jogo de dados, no jogo de carta, no pôquer. Mas eu não sei isso, por exemplo, sobre a vida de Marte, sobre os extraterrestres. Eu não sei isso sobre a cura da AIDS, eu não sei isso sobre a flutuação do dólar a semana que vem. Eu, em geral, saber se dois eventos são independentes ou não é a principal dificuldade da ciência contemporânea. Quando eu sei se dois eventos são dependentes ou independentes, eu sei muito sobre eles. Eu sequer sei se ter vida é dependente ou independente de ter carbono. Eu não sei isso, eu não tenho certeza. Eu não sei se tem vida, ninguém sabe, no planeta hoje em dia. Se vida é dependente de carbono ou não. Eu posso ter vida de sílica? Sei lá, eu não sei. Então, responder pergunta se o que é dependente e independente é a primeira tarefa básica da ciência. Depois a ciência vai saber de que maneira eles são dependentes. Se forem independentes, acabou a história. Se forem dependentes, vai ter que saber de que maneira são. Tem que ter uma lei científica que vai dizer isso. Tá, obrigado. Obrigado. Sacou? Não sei se você perdeu esse lance aí. Cara, eu acho que isso é das coisas mais importantes do mundo. A probabilidade da conjunção é infernal. Porque eu não sei calcular a probabilidade de conjunção. Eu só sei se elas forem independentes. Se forem independentes, eu não sei. Aqui esse problema está anulado. E o que é independente? Independente é o seguinte, eu, por exemplo, eu não sei se a vida e ser dependente, ser constituída de carbono e hidrogênio, são dois eventos, são duas noções, independentes ou dependentes. Será que vida só pode ser feita de carbono e hidrogênio? Ou não? Ou pode ser feita de sílica? Então, eu não sei responder essa pergunta, hoje ninguém sabe.
se há algum tipo de vida que seja completamente independente ou não de carbono. Se for independente, eu estabeleci uma lei lógica. São independentes. Em princípio, daqui a pouco eu penso que são independentes e o físico quântico aí mostra que não, que, sei lá, as coisas voltam assim. Então, saber se duas noções são dependentes ou independentes é uma tarefa básica da ciência e logo a posteriori, a próxima tarefa da ciência é saber de que maneira, se elas forem dependentes, elas serão. Uma lei lógica, uma lei matemática qualquer, uma lei geral, lei de Boyle-Mariot, sei lá o quê, E igual a MC2. E igual a MC2 mostra o quê? Que massa, velocidade e energia não são independentes e são relacionadas relativisticamente por aquela equação. Tá? Então, ou seja, pegar dois eventos e decidir qual é a probabilidade conjunta deles é um inferno científico, que eu não sei. A necessitística aborda essa questão de cara. Então, é altamente simplificador. Ela fala o seguinte: o que quer que seja a necessidade de Phipps é o mínimo entre as duas. Pronto. Ela me dá o quê? Nós vamos ver já o que ela dá. Um upper bound e um lower bound para a probabilidade. Uma espécie de Ockham. Ela corta o problema. Corta a barra do pelo mínimo. Hã? Corta pelo mínimo. Pelo mínimo é outro pelo máximo. Tem outro pelo máximo. Possibilística. Então é o seguinte: o que ela me mostra, essa necessitística possibilística? Se eu não sei nada sobre uma muvuca informacional, comece por uma coisa matemática mínima, que você vai chegar em alguma coisa bacana. Não precisa saber tudo sobre probabilidade. Ela te livra a cara. É um poor people's probability. Probabilidade pobre. Tá? Eu não sei o que é, mas pego o mínimo. Então isso aqui me dá uma medida. Aí eu demorei para entender isso aqui, cara. Realmente. Assim, por que é? O de Boab não conseguiu me explicar por que precisa. Mas eu percebi e falei, como é claro, cara, aqui que está o negócio. É a probabilidade. Eu já expliquei isso para muita gente depois e tive sucesso na minha explicação. Bom, então essa é uma medida que simplifica a probabilidade. Tem uma pergunta. Sim, pode fazer. Suponha, volte, por favor. Suponha que n de φ seja zero. N de φ seja zero. Uhum. Isso não quer dizer que n de φ e psi seja zero. Veja Que bem. é o que você está falando. Se a necessidade, se o grau de necessidade de φ é zero, significa ele não é necessário, é razoável que a conjunção dele com uma outra coisa também não seja necessária no mundo. Senão ele seria também, como decorrência. Certo? Então tem uma coerência lógica por trás aí que é inescapável. É uma generalização do pensamento booleano. Nesse sentido. Percebe? Vou mostrar. Tá bom. Então é ótimo perguntar, porque isso aqui realmente é um rolo. Se você não prestar atenção, é simples e profundo. Agora eu vou falar da noção dual, que é a possibilística. A possibilística. O que é a possibilística? É ver não se algo é necessário, se ele é possível. Por exemplo, qual é a diferença de necessário e possível? É necessário que eu vista uma roupa para falar com vocês, socialmente. E é possível que a minha camisa seja vermelha. Isso não é necessário. Né? Então, dentro de certos bounds sociais, filosóficos, financeiros, cada corpo de conhecimento tem os seus necessários e os seus possíveis. Eu tenho que seguir isso. É necessário ter carteira de motorista para dirigir. Mas é possível que a minha carteira seja do Estado de São Paulo. Isso não é necessário. Enfim, a noção necessária e possível é uma noção filosófica simples, mas muito racional. Né? Bom, a possibilística é igualzinha. Igual, entre 0 e 1, tautologicidade, a mesma coisa, se a coisa é uma tautologia, um teorema, uma coisa lógica qualquer, é 1, se é um bottom, se é uma coisa que contraditória, tal, é 0. A comparação também, se uma coisa deriva a outra na lógica, a possibilidade do primeiro é menor ou igual que o segundo. Né?
vai crescendo de maneira que eu vou deduzindo, ela vai crescendo, e ela só fala da disjunção agora. Veja, a necessitística falava do e, não falava nada do ou. Ou é aberto para ela. Aqui é o contrário, ela fala do ou e não fala do e. Como é que ela fala do ou? Ela fala o seguinte: a probabilidade de alfa ou beta é o máximo das duas. Cadê o problema filosófico aqui? Acontece que a probabilidade não, a possibilidade. Desculpa lá. A probabilidade de alfa ou beta também é infernal. Que a probabilidade de alfa ou beta não é a probabilidade de alfa mais a de beta. Não, a probabilidade. A probabilidade de alfa ou beta clássica é P de alfa mais P de beta menos P de alfa e beta. Então, entra de novo o E aqui. De novo, a bendita conjunção entra em tudo. E a disjunção é uma espécie de dual também. Aqui eu me livro dos dois problemas. A necessitística da conjunção é o... Desculpa lá, eu disse máximo, mínimo. É o mínimo. Se você tivesse escrito errado. E a possibilística do ou é o máximo. Tá bom, isso aqui é uma medida. Tudo bem, eu quero rapidamente convencer vocês do seguinte. Bom, aqui tem uma questão mais filosófica, eu não sei se eu vou gastar tempo com isso. Deixa eu ir um pouco mais para frente aqui. Tá, eu só quero dizer o seguinte, aqui também uma questão mais conceitual e lógica. Eu quero dizer que se eu mudar aqueles 4 axiominhas ali, eu posso ter possibilística e necessitística, intuicionista, clássica, você me dá uma lógica, eu te monto o negócio. Tá? Você me dá uma lógica, eu te monto essa coisinha aqui. Mas consideramos 4 axiomas. É só você mudar aqui, tá vendo assim? O índice L, eu mudando a relação de consequência, basta mudar aqui. Mudando a relação de consequência, se for intuicionista, se for não sei o quê. Conserva tudo? Conserva tudo. Tudo funciona. É só trocar aqui. Equivalente, que é uma da lógica P17, bota aqui. Que é uma não sei o quê, bota aqui. E todas funciona tudo? Tudo. Eu não tenho uma, eu tenho infinitas aqui. Não, é infernal o negócio. A máquina de produzir essa coisa. Estou pegando essa aqui porque essa aqui... Por que eu peguei essa lógica que eu estou trabalhando aqui? Porque ela é próxima da clássica. É bastante fácil, é quase booleana. Então é mais fácil de entender. Mas eu posso usar o que eu quiser aí, né? Tá, deixa eu chegar numa coisa mais... Então tá, mudando, quer dizer... Eu tomo a lógica intuicionista, eu tomo o que eu quiser, eu faço uma fábrica de medidas possibilísticas e necessitísticas. Tudo bem. Então tem um monte de coisa. Qual é a relação, acho que isso que é mais importante aí, sob certas condições, por exemplo, se a lógica for clássica ou tiver propriedades suficientes da negação, a seguinte dualidade vai valer. N é uma função de necessidade sem somente ser D de N, que é definida como 1 menos N de não de φ, é uma possibilidade. Eu pulo de uma para outra. É igual a lógica modal. É aqui que rola a analogia com a lógica modal. Tá? Percebe? Uma média que entende lógica modal já vai ver. Se eu pego, não é o caso de quadrado não alfa, eu tenho losango alfa. Não é o possível não alfa, tenho necessário. Então, ou seja, eu tendo uma medida, eu passo para outra. Por isso que elas são muito duais. Eu não preciso dela sob certas condições. Se eu tiver uma negação booleana forte o suficiente. Mas você está tratando com duas lógicas, uma possibilística e outra necessitística. Eu estou. São duas coisas. São duas medidas. Eu estou tratando com duas. Eu não vou misturar as duas. Se quiser, você pode misturar, não tem nenhum problema. Essa é a minha pergunta. Pode misturar. Eu queria saber se dá poli... Não dá nada. Dá certinho. Não rola nada. Fica duas medidas, ela fica com 2 valores. Ela fica com 2 rótulos.
Um rótulo de necessidade e um rótulo de possibilidade. Ela fica com um intervalo, se você quiser. Não? Se você considerar... São coisas distintas. Veja só, eu vou mostrar já. Qual é o relacionamento com probabilidade? Talvez eu mostrando aqui, vou voltar. Sua pergunta é ótima, mas ela é realmente enrolada. Olha só. Qual é o lance? Esquece muito isso aqui, papapá, vamos olhar para cá. Intuitivamente, appealing to upper bound. Eu queria só chegar num... Deixa eu só pegar o próximo. Você vê que não vai dar tempo de eu falar isso lá mesmo, porque é muita coisa. Tá. Tudo bem. É o seguinte. Se eu pegar a igualdade chamada de Boulle-Fréchet, que fala o seguinte, o máximo, isso é uma desigualdade clássica, uma coisa clássica, tá? A probabilidade, que eu não sei do que é, a probabilidade do bendito evento conjuntivo, que eu não sei o que é, nunca sei, ele pelo menos está entre o máximo e o mínimo. Ele está entre o máximo e o mínimo. Né? E a probabilidade de uma disjunção do evento também está em o máximo e o mínimo. Então, intuitivamente, π e n corresponde a apelar para upper e lower bounds de probabilidade. Quer dizer, se eu estiver trabalhando com essa possibilística necessitística, tudo se passa como se eu estivesse trocando uma medida de probabilidade por um envelope máximo e mínimo. Eu tiro, em vez de eu falar o seguinte, a probabilidade de chuva amanhã cedo é 0,72, eu vou dizer, a probabilidade a medida de crença que chuva amanhã cedo é entre 0,3 e 0,7. 0,3 é necessitística, 0,7 é possibilística. É possível chover com 0,7 e é necessário com 0,3. Quer dizer, eu creio muito menos na necessidade do que na possibilidade. Pensa, vamos dar esse exemplo de novo, que esse exemplo vai ficar legal. Em vez de eu falar o seguinte, amanhã vai chover com probabilidade de 50%, eu falo o seguinte, olha, Zé, Mamed, Bruno, eu creio que vai ser necessário chover, é muito baixo a minha crença. Que vai ser chover mesmo é 0,3. Que pode chover é 0,7. Uma coisa é o que vai rolar e o que pode. Eu ficando entre o que vai e o que pode, eu tenho uma necessitística e uma possibilística. Ela envelopa a probabilidade. Upper bound e lower bound. Sacou? Os físicos entendem isso porque eles sempre, quando não sabem o que fazer, eles põem um intervalo no meio. E pronto. Mas são dois sistemas. São dois sistemas que podem coexistir. Um é azul, outro é vermelho. Não tem problema. O evento chuva agora vem não com um número probabilístico. Ele vem com upper bound e lower. E por que você não joga os dois num só e não consegue? Porque eles não são o mesmo, eles dão números diferentes. Você pode falar o seguinte, pega a média entre eles. Não, não é isso. Eu entendi o princípio. É. Estou falando da abordagem. Né? Você tem dois sistemas independentes. Né? Então, eu não posso, eu tenho que respeitar que eles não são os mesmos, por causa daquele que show, um dá o máximo, dá o mínimo. Sim. Então, eles não vão bater. Se eles batem, vira probabilidade. Sacou? Sim. Se eles batem, ok. Therefore, a medida n igual a π corresponde à probabilidade π. Eles satisfazem a finite additivity. Se por acaso a minha medida de necessidade for muito precisa... Você fez as contas disso aí? Você demonstrou? Fiz. Se a minha medida de necessidade for muito precisa e de possibilidade for muito precisa, elas vão se vira probabilidade. Ou seja, necessitística e probabilística são probabilidade relacionada. É isso. Ou ainda, probabilidade é a necessitística e a possibilística apertadas. Se você parafusar bastante, elas grudam numa coisa só. Quer dizer, qual é a vantagem disso? Isso que nunca Didier conseguiu me explicar. Para que fazer isso? É porque eu não sei, minha ignorância. Se eu não sei nada sobre evento, evento de vida em Marte, evento complicado. Você está sempre lendo uma... Se muita formiga faz mal para o tamanduá, não sei. Comeu formiga, sei lá, eu ponho entre mim o máximo. E aí eu lido com isso racionalmente.
eu lido racionalmente com a minha ignorância. E que não é fuzzy. Não é fuzzy. Não é fuzzy. Porque esse grau não é dado ad hoc. Esse grau é dado respeitando a lei da lógica. Eu posso trocar a lógica. Né? Então, esse negócio é engraçado. Quer dizer, eu lido racionalmente com a minha ignorância. Aqui eu queria só dizer o seguinte, para comparar um pouquinho com a probabilidade, não com a possibilística, com a probabilidade mesmo, com lógica não clássica, eu poderia ter o seguinte, por exemplo, a probabilidade na lógica paraconsistente de alfa e não alfa não é zero. Ela não é zero. Ela é P de alfa, mas P de não alfa é menos 1. Quer dizer, isso aqui eu escapo, eu estou falando da probabilidade paraconsistente. A probabilidade de alfa e não alfa, a probabilidade paraconsistente, não é zero, como era o caso do booleano. É P de alfa mais P de não alfa é menos 1. Então é excedente. Ela me pega o seguinte, é como se eu estivesse falando do excesso. Alfa e não alfa tem uma interseção não vazia. Né? A probabilidade da negação clássica, essa sim, é 1 menos P de alfa. Né? A probabilidade de não é o caso que seja consistente alfa, também se comporta, a consistência é consistente. A consistência é consistente. E aí vai. A probabilidade de ser, olha aqui, essa é mais engraçada ainda. A probabilidade de ser consistente é 2 menos a soma. Eu posso calcular a probabilidade da consistência. Quer dizer, isso aqui é probabilidade para consistência. Estou só mexendo, que aqui não é isso que eu estou falando. Estou falando de necessitista e possibilista. Não é só para... Acho que eu vou levar 2 horas para falar sobre isso na Alemanha. Não é possível, vai dar muito trabalho. Bom, evidência, eu nem vou falar de evidência agora, porque é outro rolo. Tá? Eu vou pular a questão de evidência, porque é um estudo filosófico, nós estamos tentando mostrar que o que é que seja evidência, evidência tem a ver com essa medida. Eu estou tentando estabelecer isso e não estabeleci ainda. Como eu vou falar no seminário sobre propostas em aberto, vai dar maior discussão isso aqui, eu vou falar lá. Mas aqui para nós não interessa ainda. Né? Mas só para dizer o seguinte, o que é que seja evidência deve ter a ver com isso. Vamos lá tentar chegar nos exemplos. Tá? Evidência. Por que evidência tem a ver com essa lógica maluca de paraconsistente e tal? É porque eu posso ter o seguinte, eu tenho nenhuma evidência de alguma coisa. Não tenho nenhuma evidência que existe... Agora tem, né? Vida fora da Terra. Ontem apareceu uma evidência. Eu não tenho nenhuma evidência que... Sei lá, o que eu não tenho? Vacas voam. Que vacas voam. Isso, ótima coisa. É proibido vaca voar? Seria impensável? Não sei. Talvez se a vaca tivesse uma orelha muito grande, sei lá, fosse menor. O morcego voa. Por que a vaca não pode voar? Não sei lá por quê. Né? Não tem nenhuma evidência que a vaca voa. Então, alfa e não alfa, não hold. Nunca vi. Eu tenho somente evidência que A é verdadeira. A vale, mas não A não vale. Por exemplo, eu tenho evidência que nenhum cavalo tem chifre. Tem evidência que nenhum cavalo tem chifre. Mas não tem evidência que deixou de ter. Podia ter. O unicórnio não é proibido ter unicórnio, nem viola nenhuma lei da física. Bastava ter nascido um chifre. Um gene lá que nascesse. Teria unicórnio no mundo. Não teria nenhum problema lógico nisso. Né? Eu posso ser só evidência que A é falsa. Sei lá, é falso que tem unicórnio. Mas aqui no caso, no unicórnio não vai porque eu tenho cavalo sem chifre. Mas sei lá, uma coisa qualquer que eu tenho evidência que A é falsa. E mais importante, eu posso ter evidência contraditória. Ao final. Quer dizer, o cenário de evidência me convida a pensar em lógica não clássica. É por isso que ele está aqui. Mas nós não fizemos as contas ainda demonstrando isso aí. Isso está em fazimento. E aí, a ideia é que eu posso ter evidência conclusiva e evidência não conclusiva. Exatamente a lógica da investigação. Olha, é isso, talvez não seja. A hora que eu chego que tem evidência conclusiva, né? Por exemplo, evidência conclusiva. Ontem o Zé Marcos falou, evidência conclusiva. O mundo dos elétrons é o mundo quântico. Aparentemente, os físicos estão convencidos de que isso que tem evidência conclusiva. Mas não era assim até o século passado, até os últimos 70 anos.
Ninguém sabia direito. Isso demorou para rolar isso aí, para chegar a uma evidência conclusiva. Durante um certo tempo, a física quântica ainda é, né? Foi muito discutida, foi muito debatida e havia evidência por tudo quanto é lado. Aí a coisa vai filtrando, peneirando, chega a evidência conclusiva. Quer dizer, existe uma dinâmica da evidência, que acompanha de perto a lógica não clássica. Esse é o nosso feeling. Mas ainda não está pronto isso. Então, só para vocês verem que tá bacana isso, realmente é legal. Muito bem. Eu vou falar agora um pouco de coisa mais lógica antes de chegar no exemplo. Eu vou falar do princípio da especificidade mínima, que muita gente falou sobre ele. O Schaeffer, Dubois Prade e o Judea Pearl, que é um grande cara da inteligência artificial. Não sei se vocês conhecem o trabalho dele. Judea Pearl é um cara fantástico, desde 1990 que eles estão falando. 1976, tem muita coisa que já rolou, tá? Já é antigo. O que é esse princípio da especificidade mínima? Ele dá esse princípio, pelo que eu vi aí, eu entendi assim, estou usando com esse entendimento, que ele dá uma particular função de necessidade que satisfaz uma base de conhecimento. Ou seja, dada uma base de conhecimento, por mais louca que ela seja, é possível atribuir a ela um grau mínimo, pelo menos um, que dá uma medida de necessidade. Quer dizer, como assim? Salpica nessa base de conhecimento números entre zeros e uns. Existe uma maneira de salpicar convenientemente que ele vai seguir aqueles axiomas lá. Ele de A ou B é o mínimo, blá, 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 blá. Tá? Existe uma maneira de dar uma certa medida de necessidade. Você pode dar várias medidas de necessidade. Você pode dar várias. E aí que é legal, que a coisa fica bonita. Você pode dar várias, mas tem pelo menos uma que satisfaz uma certa base, qualquer base de conhecimento. Por mais contraditória, louca que ela seja, o cara falou, não falou, outro berrou que viu uma vaca voando, outro, você está louco, não tem vaca que voa. Você pode pegar a base de conhecimento mais louca que você tem. Como isso aqui é baseado numa lógica não clássica, você tem um jeito de atribuir pelo menos um grau mal feito, primitivo, maluco, de necessidade que satisfaz a base e satisfaz os axiomas de necessidade. Que é igual a probabilidade. Eu não posso jogar a probabilidade à toa. Eu tenho que, se alguma coisa deriva a outra, a daqui tem que ser menor que aquela. Tal. Eles são governados por alguns princípios. Né? Não é qualquer zeros e um jogado aleatoriamente que vira a probabilidade. Ela tem que ser racional. Se a probabilidade não for racional, eu vou ter um Dutch Book contra mim. Quer dizer, eu estou praticando uma burrada, eu vou jogar um jogo de dados, um jogo de roleta, com a minha probabilidade burra, eu vou perder. Isso que o Definet cansou de falar. Teorema de Definet. Dutch Book, certo? Se você acredita que saiu muito vermelho, vai sair preto, você está fazendo burrada. Porque só em vez do independente. Você vai perder a roleta e o dono do cassino vai ficar contente. Então, não é qualquer número que satisfaz. Tem que ser um certo número. Muito bem. Então, tem uma coisa chamada princípio da especificidade que garante que tem pelo menos uma função de necessidade. Graças a propriedades lógicas, esse PMS pode ser estendido para a lógica paraconsistente. Então, eu garanto que uma base de dados também pode salpicar números que me dá uma medida racional de necessidade. Você pode falar assim, mas essa medida é artificial, não serve para nada, não tem importância, vou precisar dela. Vou precisar que tenha uma para começar. Mas é uma medida de paraconsistência. Ela satisfaz aqueles quatro, lembra dos quatro axiomas? Satisfaz aquilo. Satisfaz aquilo, então é isso. Ah, mas ela não é o que eu quero, ela não é o que eu penso, ela não é útil. Tudo bem, ela não é, mas tem uma. Vamos guardar isso por enquanto. Vamos pegar o que é uma base de conhecimento CIE possibilística. O que é isso? Uma base de conhecimento maluca, que tem contradições, etc., que vai ser o seguinte.
ela é um conjunto finito, porque base de conhecimento é base de dados, é finito, pode ser infinito, que é o seguinte, é formada, eu chamei de knowledge base, ela é formada de sentenças e graus, onde esses graus são números, né? Entre 1 e n, que é um número finito, onde o FII são proposições, por exemplo, vacas voam, não voam, voam e não voam, sei lá. E o alfa-I é um número entre 0 e 1. Né? Uma função de necessidade satisfaz essa base, eu jogo só pequenos números aqui. Aí eu pergunto, tem uma função de necessidade que satisfaz a base? Satisfaz se os números atribuídos a esse cara aqui for maior ou igual do que os que eu salpiquei aqui. Então, eu joguei números aqui. Eu falo assim, olha, pensa que esses números são a sua crença. Aí eu acredito 0,3 numa certa coisa, 0,4 na outra, 0,32 aqui. Eu acredito de qualquer maneira. Aí eu pergunto, tem uma medida que satisfaz essa base de conhecimento crida, vamos chamar assim, acreditada? Você tem uma base de conhecimento, você tem que jogar a sua crença nela. Pega a base de conhecimento e joga a sua crença. Você que joga. Você é o operador, você joga a crença. Aí eu pergunto, tem uma medida de necessidade que satisfaz isso? Terá, se essa medida for maior ou igual do que o número da minha crença. Tá? Maior ou igual do que o número da minha crença. Isso é uma definição. Bom, agora, seja então uma base de possibilíssimo de conhecimento aqui, eu vou definir o beta-cut, parecido com o Logical Fuzzy, que é o seguinte, é definido como o FII, tal que FII, e aí isso aqui está lá na base, e é maior do que beta. Eu vou passar uma régua. O beta-cut eu vou pegar só aqueles que eu acreditei maior ou igual a beta. Jogo fora os que eu não acreditei. Para baixo. Esse é o beta-cut. Né? O mínimo, o closure da lógica Bayes vai falar o seguinte, existe uma medida, N, que é o sup de todos os beta-cuts. Eu corto embaixo, corto mais em cima, pego o sup das minhas crenças. Então, assim, aí que tá, começa a ficar menos arbitrário, porque você jogou uma crença, o Zé jogou outra, eu joguei outra, esse mínimo de especificidade vai dizer o seguinte, pega o sup das crenças nossas. Mas não era para pegar o... Não, mas é o sup do mínimo. Tá é o minimax, tá? Eu pego o primeiro mínimo e depois eu pego o sup em cima. Então dá sempre aquele truque minimax, tá? Sempre que funciona assim em matemática. Então, teorema. Eu posso provar o seguinte, para toda função de necessidade N, nessa lógica CI, ou CIE, uma dessas duas aí, N satisfaz a base de conhecimento, C e somente C, ela for maior ou igual do que esse mínimo fecho. Eu tenho lá uma noção do que é satisfazer. Satisfazer, enfim, tem uma maneira de pegar o fecho mínimo e uma certa medida satisfaz e eu só comparo com o fecho mínimo. Um teste matemático. Até aí é um teste matemático. Tá? Vamos pegar o exemplo agora. Agora eu queria que você prestasse atenção. Vamos ver como é que faz. Estou adaptando um exemplo aqui de Cholvy, do Besnard e Lang. Por que eu pego um exemplo antigo? Porque é bom a gente pegar o exemplo que já tem para não dizer, não, com aquele meu não valia. Tem que reportar. Vamos pegar o seguinte. Teve um acidente, tá? E duas testemunhas foram, olha só, agentes que vão ser contraditórios. Duas testemunhas vão testemunhar sobre um crime. O W1, ele tem certeza que o suspeito era uma mulher, loira, e tem certeza que era uma mulher e loira. Isso ele viu. E acredita com incerteza que ela estava usando óculos, um chapéu e dirigindo o BMW. Acidente aconteceu, bateu no carro. Não vi direito, eu vi que era uma loira, isso eu vi. Mas pareceu para mim que estava usando. O W2, ao contrário. Aí você vê, podia ter 50 agentes aqui. Estou dando exemplo daí. O W2 tem certeza que é uma mulher,
estão batendo aí, os dois estão testemunhando que era uma mulher, mas era brown hair, era uma brunette. Era uma brunette. E que ela não estava usando óculos. Outro não tem certeza, ele fala, não, de jeito nenhum. E acredita, com certeza, que ela estava dirigindo um Fiat. E sobre o chapéu ele não notou nada. Ou voou o chapéu, sei lá o que, não viu o chapéu. Então, veja, é um típico cenário de testemunho, exatamente, isso aqui é protótipo, para base de dados, para um monte de coisa. Tá? Oi? Você vai. Como assim? Bayesiano, Não exatamente ainda, né? Ainda não usei nada bayesiano. Eu não vou precisar usar. Mas encaixa. Olha, encaixa se tiver, o bayesiano encaixa quando você tem um processo dinâmico que eu vou inferindo. Aqui não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada, eu vou só. Mais, o bayesiano é complicado, porque ele é muito simples aqui. É dedutivo. Exatamente. Aqui eu posso fazer, eu posso aplicar um método qualquer. Eu não preciso ficar fazendo evidências. Eu nem falei de probabilidade. O bayesiano usa a probabilidade condicional. Eu não falei aqui. Eu nem falei da medida condicional ainda, porque aqui é um rolo filosófico enorme, tremendo. Não parece. Eu vou te falar depois. Se você quiser. Sem problema. Não, você usa sempre, mas eu vou te mostrar aqui. Eu nunca sofri. Claro que não, porque você usa como agora, vianamente. Você não está nem aí com essa aquilo é verdade. O filósofo fica louco. Que não é o epistêmico. Você não está. Você é como o Ogoroff. Mas o físico sempre usou cálculo assim, feliz. Os matemáticos sofrem, os filósofos sofrem. O físico usa qualquer coisa. Deu certo ou não. Sabe por quê? Vocês têm um juiz chamado realidade. Nós não temos. Né? Só que nós não temos juiz. Quem que vai dizer? Só chamar o anjo Gabriel aqui para me dizer. Né? Então, veja bem. Então eu tenho esse cenário de certeza. Atribua, você, usuário, atribua uma medida de necessidade N, onde alfa, alfa', alfa duas linhas são um número menor que 1, de tal maneira que, para W1, você vai dizer o seguinte, a necessitística que seja uma female é 1. Por que é 1? Os dois concordaram. Não tem dúvida nenhuma. Que era blonde é 1. Deixa eu ver se é 1. É 1, sim. É 1. Não, mas porque esse cara falou, eu tenho certeza. Ele falou, eu tenho certeza. Então, estou dando crédito para ele. É blonde, é 1. Tá? Que usava glasses, o que ele falou aqui? Não tenho certeza. Então é um certo alfa. Menor que 1. Que usava chapéu, não tenho certeza. Que era um BMW, não tenho certeza. Alfa, alfa', alfa duas linhas. Testemunho número 1. Testemunho número 2. Era mulher? Era. Era não blonde, quer dizer, brunette? Era também. Tenho certeza. Olha a contradição, aparentemente. Tá? Usava glasses, ele falou, de jeito nenhum. Não glasses. BMW? Também não. Chapéu? Esse aqui nem falou nada. Aqui o rete alfa', aqui o chapéu sumiu. Ele nem se pronunciou sobre o chapéu. BMW é como... BMW é alfa porque ele falou assim, eu acho que ela estava... não BMW, o Fiat, né? Não BMW, Fiat, porque é booleano aqui. Fiat. Eu posso botar Fiat, não faz. Aqui o não Fiat é booleano. E chapéu, esse aqui nem falou nada, não tem informação nenhuma, ausência de informação. Olha só, isso aqui tem tudo. Ausência, certeza, contradição. Mais ou menos. Mais ou menos, tudo que é cenário. E eu não tenho que me preocupar, em princípio, a dizer que crença o cara tem. É uma crença que não é perfeita. Tá? Não preciso saber para ele, fazer uma entrevista com ele. É 32%? Não, é alguma coisa. Vamos ver onde chega isso. Agora, por que é necessidade aqui? Por que eu ponho necessidade e não ponho possibilidade ali? Podia pôr as duas, mas a necessidade mede o grau de plausibilidade. Plausibilidade. Quanto que é plausível? Mas a necessidade, a medida da necessidade dualmente atribui um grau de certeza.
Um é poderia, o outro é certeza. Eu tenho que... A certeza me dá o mínimo. A certeza me dá o mínimo. Eu falo assim, meu amigo, você tem certeza? Tem. Tem certeza? Não. Então, que a possibilidade eu poder botar tudo um. Tudo é possível. Podia ser Blond, podia ser Fiat, podia ser tudo. Então, a possibilidade, nesse caso, não é uma boa medida. Ela é um para tudo. Então, a necessidade me dá uma coisa menor. Nós podemos pensar como necessidade física, tanto quanto necessidade epistêmica. A última, a noção de necessidade física é seguir as leis da natureza. A necessidade epistêmica me dá a noção de certeza. Né? Num cenário de informação conflitante, é mais natural pensar em termos de certeza ou incerteza. Então é melhor pensar nisso. Um modelo com menos incerteza podia ser útil. Não interessa muito aí. Contudo, mesmo se a distinção possa ser filosoficamente relevante, matematicamente tem pouca diferença entre possibilidade e necessidade. Nós é que vamos dizer o que nós... A matemática não vai dizer o que é melhor. Nós, enquanto usuários do sistema, que temos que decidir que nós vamos botar necessidade ou possibilidade. Na dúvida, a necessidade é melhor porque ela mede o grau mínimo. Tá? O grau mínimo. Tudo bem. Bom, seja caber agora a base de dados, base de conhecimento possibilística, né? Adaptando uma definição do Besnard, do Krauss, Lehmann, Magdor, um monte de gente, eu vou dizer o seguinte. Eu vou definir uma lógica nova em cima da base de dados agora. Uma lógica em cima da lógica. Eu vou dizer que KB deriva mais ou menos alfa, suporta mais ou menos alfa, inteiros mais ou menos alfa, sem somente se a certeza de alfa é maior ou igual do que a certeza de não alfa. Mas o que você acredita mais? Que a mulher é loira ou que não é loira? Tá? Então eu vou dizer que isso aqui, eu vou dizer o seguinte, KB, a base de conhecimento, me deduz alfa, sem somente se aquela medida que eu já sabia, aquele super e tal, do alfa for maior ou igual que não alfa. Só isso. Né? E posso demonstrar o seguinte. A base de conhecimento demonstra alfa, mais ou menos alfa, é uma lógica, essa relação de consequência é uma relação não monotônica. Tá? Nova. Alfa, sem somente ser, a medida de alfa é maior ou igual do que a medida de inconsistência de alfa. Se eu acredito mais em alfa do que na inconsistência dela, eu posso medir a inconsistência também. Aqui tudo medido. A negação, a bolinha preta, a bolinha branca, by the way, a bolinha preta é a negação da bolinha branca. Né? É a medida de inconsistência. Se eu acredito que alguma coisa tem mais valor, tem mais crença do que a inconsistência dela, então eu vou dizer que eu demonstro esse teorema. A base de conhecimento deriva alfa. Inteiros alfa, acarreta alfa. Devolve alfa. Tá? Repetindo, eu posso demonstrar que devolve alfa. Alfa é uma consequência da base, isso vai ser importante, por exemplo, agora. Consequência da base sem somente ser o grau que eu acredito em alfa é maior do que o grau que eu acredito que alfa é incoerente, inconsistente. Se eu acreditar que alfa é tão incoerente que passa do próprio alfa, não deriva, então. Pronto, não deriva. Né? É uma medida de saber. O que você acredita mais? Que o chapéu é uma coisa maluca? Né? Enfim, depende do número que você deu. E agora, olhando isso aqui, o que eu posso fazer? Vamos botar aquela medida canônica, aquela que existe, que eu falei que existia uma, at work. Né? Vamos voltar na cena criminal. Vamos pegar... E você vai rodar agora. Sim. Vou rodar isso aqui. Estou rodando esse exemplo. Peguei a fusão da base de conhecimento da testemunha 1 e da testemunha 2. Joguei os dois juntos. Então, lembra que em CI, alfa e não alfa significa não é consistente alfa. Aqui, nessa lógica, isso aí é assim. Bola preta? Não ser... bola preta.
Então, e a regra mínima da necessidade, bom, vale e tal. O que eu vou conseguir aqui com rodou esse lance todo aí? Vou dizer o seguinte, a minha base de conhecimento formal vai me dizer F-meio é 1, é não F-meio vai ser 0. Por quê? Porque os dois concordam que tem F-meio. Né? Se não é fêmea, é 0. De que é incoerente a noção de F-meio, é 0 também. Os dois concordam. Vamos ver a loirice da mulher. Um diz que é loiro, que é 1. Outro diz que é não loiro, também com absoluta certeza. O grau da incoerência na loirice também é máximo. Os dois estão jurando que é loiro, outro que não é. Tá? Sobre o carro, BMW. Um diz que era alfa, outro diz que não, alfa linha. Não dá para comparar direito. Não sei. Né? Deixa aí, deixa quieto, não preciso disso. Que é um chapéu. Outro diz que é alfa, outro diz que é 0. Então o grau de outro não diz nada, o grau de incoerência no chapéu é 0 também. Que é o mínimo de alfa com alfa. Com óculos, um diz que é alfa, outro diz que é 1, é o mínimo, é o alfa. Tá? É o alfa, é o mínimo aí. Tá bom. O que acontece então? O que essa vai nos concluir? A partir dessa fusão, a base de conhecimento vai falar assim para mim, olha, você sabe o que rolou aí? É a mulher, usava chapéu, não usava óculos. Mas eu não posso dizer nada sobre o BMW, eu não posso dizer nada que não era, o frigir dos ovos, eu não posso dizer nada que era blonde, nem que não era blonde. Ou seja, uma lógica que automaticamente suspende o juízo, evitando cognitive bias. Para mim, isso é o lance mais interessante. Você rodou o que para chegar nisso? Eu rodei isso aqui. Eu não fiz, claro que eu não rodei automaticamente. Você usou que noção de... Essa aí é a noção de consequência. Essa é a noção de consequência. Rodei essa noção. Essa noção de consequência tem uma regra de resolução. Tem tablô também. Tem tudo. Tem tablô, tem resolução, pode ser feito automático. Eu fiz aqui a mão, né? Porque é pequeno. Como é que você chegou nisso aí? Cheguei à mão. Porque isso aqui, ela me diz isso, olha só. Olha só, ela me diz isso aqui. Eu usei esse teste aqui. Eu rodei esse teste aqui. Você foi colocando. Fui colocando e comparando. Muito simples. Muito simples, fui comparando. Mas o significa o seguinte, ela me pratica uma suspensão do juízo daquelas informações que eu não tenho certeza, eu posso reservar uma segunda investigação para esse caso aqui. Ela parte de situações contraditórias e me dá uma solução de um perito. Fala, olha, aqui você não tem problema, aqui volta a chamar o pessoal, volta a praticar, pergunta de novo. Curioso que a bola não apareceu. Não precisa aparecer a bola, porque a bola só aparece... Pode aparecer. Não precisa aparecer, porque eu não quero... Veja, isso aqui é o meu processo interno. Isso aqui vai aparecer num tribunal clássico. Sim, claro. Tribunal clássico, eu falo assim, meu amigo, o cara, virou tudo clássico, exatamente. O cara, ele me dá uma coisa racional, coerente com a coisa clássica. A bola não aparece, porque a bola é um mecanismo de trabalho. É uma hipótese de trabalho. É parecido com os físicos fazem, que vão para os complexos e depois voltam para o real de novo. Na racionalidade poliana clássica, não tem lugar para bola preta. Não tem um análogo clássico, como eles dizem. Eu fui para uma coisa hipotética. E você, ali, o primeiro é o resultado, né? Isso aqui é o resultado. O que ele conseguiu dizer positivamente. Conseguiu dizer isso aí. Você só considera o que ele... É uma query lang. Positivamente? É uma query lang. Isso aqui ele não conseguiu ainda. Isso aqui não quer dizer que não é. Ele não conseguiu dizer. Não conseguiu te dar. Você pode rodar de novo, pode mudar.
mudar o número que você quiser, Então, e etc. se não mudar nada, deixar daquele jeito lá? Então, ele vai dizer o seguinte para você, olha, você só pode confiar, mas ele está falando automaticamente, aí que está o legal. Sim. Você só pode confiar nessas informações, você só pode confiar nesse testemunho aqui. Ó. Por que ele não podia marcar BMW com uma bola, por exemplo? Falar assim, tem um problema aqui. Pode marcar se você quiser. O blonde marcar com uma bola. Pode, mas é porque... Tem um problema em blonde, tem um problema em BMW. Então, ele pode. Ele pode, mas como é uma lógica, esse KB é uma lógica não monotônica. Ela ficou plástica, ela ficou clássica. Como é uma lógica não monotônica, ela tem uma coisa assim. O que eu não consegui fazer, ela coloca de lado. Se eu puser mais, talvez eu retire isso. É não monotônica, né? Então ela tem, tem esse caráter aqui de que, se eu não conseguir fazer um negócio, é porque se eu puser mais informação, não posso dizer nada. Eu suspendo o juízo, exatamente isso. Não estou dizendo que é mentiroso, que não é. Eu falo o seguinte, olha, por enquanto, nesse estágio da investigação, não dá para você concluir isso aqui. Você pode escrever um report sobre isso, automático. Desde que ela aponte isso ainda. Ela aponta isso. Desde que ela dê essa sentença. Isso. Porque não é possível deduzir. Ela vai me dizer isso aí. Então, eu vou rodar esse negócio e vai me dizer isso aí, vai produzir um report. Com base nas evidências, pode produzir um report artificial. Com base nas evidências, testemunha 1 que disse isso, eu posso concluir racionalmente, usando esta racionalidade, isso aqui. Não posso concluir nada por enquanto. Então, às vezes, que não é. Porque eu não consegui concluir. Porque, veja, que como não é a lógica clássica aqui, se eu não tenho que é blonde, não quer dizer que eu tenha que... Também nem blonde, nem não blonde. Não digo nada. Não digo nada. Nem BMW, eu digo as duas, não sei. Não suspendi o juízo. Então, é bem assim. Na verdade, o que ela faz aí é uma coisa com gaps, né? Ela diz, olha, aqui você não diga nada, você não sabe nada sobre isso. Chame de novo esse cara aqui, tente buscar mais informações sobre o carro, pega a chapa do carro, sei lá. Então, eu acho isso aqui, mas eu acho, não sei se eu não consigo mostrar para você por que eu acho isso tão legal. Eu acho agora, isso aí é o quê? Possibilístico? Isso é necessitístico. Porque isso aqui você pegou o máximo? Eu peguei o N, né? Eu chamei do N, eu tudo comecei com o N. Lá, tá vendo? Medidas de N. E por que eu fiz medida de N? É que eu estava tentando explicar para vocês. Fiz medida de N, não de P, porque eu quero saber o mínimo que é necessário aí. Eu não quero saber se é possibilístico. Não, o mínimo não é possibilístico. O mínimo mais restrito é necessidade. Possibilidade é tudo pode ser. Podia ser uma mulher loira, podia não ser. Agora eu quero saber o que era naquele cenário. Qual é o mínimo que é coerente com aquele cenário. É esse que é o ponto. Mas, se a gente tem dúvida, é melhor usar a estatística. Não tem um critério melhor por enquanto. Bom, eu acho que isso aqui, para aplicações em coisas com... Estava pensando hoje, o cara estava falando hoje lá do transporte e tal, de coisas incoerentes. Me parece assim que dá uma coisa automática. Imagina isso aqui com 50 milhões de informações dando problema aí, né? Me parece que isso aqui dá uma racionalidade mínima e te aponta que você pode confiar ou que você não pode. Então, um grau de confiabilidade. Sem falar de probabilidade. Falando de crença. Você pode salpicar crença, sei lá. Você pode dar peso para a fonte confiável, fonte menos confiável. Agora, novamente, eu ainda estou incomodado com dois sistemas. Que aí fica fora de um automatismo, é a escolha de quem vai ficar mais adequado com aquela. Na verdade, toda a conta que eu fiz aqui é só com M. Eu não fiz a conta com o P, tá? Eu fiz todas as contas aqui com N, tá vendo? Sim. Eu não fiz as contas com o P. Então, você pode, assim, na prática, pensar o seguinte, esquece o P por enquanto. Deixa eu fazer. Eu não fiz a conta, eu acho que se eu fizer, vou ter uma coisa. Eu não fiz essa conta. Porque isso não está pronto ainda. Né? Mas, assim, pelo menos com o N funciona. O outro vai dar o que seria... O outro vai dar a seguinte lógica para você. Seria admissível que... Ele vai te dar tudo aquilo que seria admissível. Ah, não, isso aqui nem admissível seria.
Aí vai te dar um cenário máximo. Um cenário assim de hipotético máximo. Aqui vai dar o mínimo. Um cenário hipotético máximo e aqui vai dar um cenário mínimo. É isso que eu acho que a gente teria que sacar. Né? Pode fazer, eu vou fazer algumas perguntas. Sim, claro, pode perguntar. Vai lá no início, naqueles primeiro lá? de axiomas lá. Ah, tá, nos axiomas. Tá. Isso. Aqui, por exemplo, tem o Pi, tem o N aqui. Esse cara aí, o 3. 3. Falou que você... Comparison, você quer, né? Você muda a noção de consequência aí. Né? Isso aqui é o seguinte. Isso aqui é uma questão filosófica enormemente complexa. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo que o meu grau de necessidade é uma expansão da lógica. Se alguma coisa é consequência lógica, a necessidade da hipótese é menor ou igual que a necessidade da conclusão. Estou dizendo que cada vez que eu faço uma inferência lógica, eu aumento o grau de necessidade. Tá bom. Eu estou dizendo que fortalece. Isso, fortaleço. Mais lógica, mais bacana fica. Mas... Até chegar na tautologia, teorema e tal. Isso é uma hipótese filosófica, porque o Popper falava o seguinte: não começa assim. Comece de maneira autônoma, completamente autônoma, e veja se você demonstra isso. Não comece disso. Atinja isso. E ele fez isso, junto com o David Miller. E eu vou mostrar lá em Vichy o seguinte, que isso aí só dá para fazer na lógica clássica, porque você tem a álgebra booleana por trás. Se você não tem a álgebra booleana a seu favor, você não faz nada. Você tem que se guiar por isso aqui. Isso aqui é uma viagem interestelar, tá certo? Só tem a álgebra de Boole e tudo lindo. O que os engenheiros físicos fazem? Vão para a álgebra de Boole. O que agora eles fazem com a física quântica? Eles não vão para a álgebra de Boole. Vão para o mundo confortável. Eles não vão para a álgebra de Boole, eles vão para o espaço de Hilbert. Eles têm lá um frame que eles podem se reportar. Se eu não tenho nada, em geral, com a lógica não clássica, não tenho nada. Não tenho álgebra nenhuma. Não tem teorema de álgebra aqui que rola. Álgebra para consistente, meu amigo, sabe Deus. Então aqui eu tenho que me grudar na lógica, senão eu saio voando. Tá, e aí você disse que você pode mudar aquela noção ali. Eu posso mudar isso. Cada vez que eu mudo o L aqui, eu tenho uma noção. Ali, você tem eu tenho uma noção diferente. Se ela for clássica? Se ela for clássica, cai tudo no de boa. Ah, bom, ele não faz essa conta aqui, mas eu acho que vai cair. Acho que vai cair no de boa, é claro. Entendeu? Se ela for clássica, cai na teoria da possibilidade que eles têm, que é clássica. Né? Eles estão fazendo uma conta um pouco diferente, estão misturando muita coisa aqui. Mas pode ser clássico. Agora, deixa eu pensar o seguinte: e se tiver uma lógica tão louca que eu não consiga fazer aquela base de dados maluca ali, não sei. Não, vão devagar. Pega uma modal, sei lá, S4, alguma coisa. Aqui, no lugar de L. Entendi. Não sei como fazer daí para frente. Até aí rola. Mas agora que eu tiver que fazer aquela lógica... Na verdade, o que você está falando aí de L, então, que você pode mudar, é dentro de algumas condições. Aqui eu posso mudar. Agora, se eu... aqui eu posso botar o que eu quiser. Mas depois, se eu consigo fazer aquela lógica caber, talvez eu não consiga fazer. A lógica modal, sim. Não pensei. Agora, se eu fizer uma trivalente, eu sei que dá. Algumas eu sei que dá. Até aqui eu posso fazer tudo. Tem uma teoria da necessidade, da possibilidade. Agora, eu não quero só uma teoria aqui. Quero uma teoria útil. Quero uma teoria útil. O que acontece? O Boole para aqui. Quero uma teoria útil. Eu estou mudando, misturando um monte de coisa. Não é possível misturar necessitística com possibilística. Não tem nenhum axioma que consiga fazer. Não, eu posso ter as duas coisas. Eu posso fazer o seguinte, olha só. Não é possível aí. Um axioma de interação ali. Não pode. Porque eu saiba, não pode. O que eu posso fazer é o seguinte. A hora que eu faço isso aqui, quer ver?
a hora que eu faço esse negócio aqui, eu posso botar dois números aqui. Lembra? Φ e alfa-I. Φ é uma sentença. Alfa-I é a minha crença. Eu posso decorar isso aqui, botar dois labels aqui. A minha crença é necessitística, vírgula. A minha crença é possibilística. Isso. Eu posso trabalhar com os dois juntos. Beleza. Isso eu posso fazer. Mas o que dá aquelas duas coisas se... Não obrigatoriamente. Pode ser que elas sejam muito próximas. Eu vou trabalhar com intervalos aqui. Eu posso trabalhar, em vez de trabalhar com alfa-I, eu vou trabalhar com intervalo. Alfa-I, vírgula, beta-I. Trabalhar com intervalinho. Sim, é uma coisa interessante. Volta nos axiomas outra vez. Vou trabalhar com intervalinho. Eu não fiz as contas ainda, mas em princípio vai ficar muito mais complicado, né? Não, eu estou tentando procurar, entendeu? Olha lá. Se você pegar esse aí, o 1 é parecido lá, né? O 1 é parecido? Tudo é parecido. Tudo é parecido. Aqui que dá rolo. Aí que dá rolo. Se você pegar esse 4 aí, o outro 4 do outro. Isso, vai dar um intervalo. Exatamente. Esse intervalo vai ser, quanto maior, mais incerteza eu tenho. Uhum. Mais longe o necessário do possível. Certo? Uhum. Quanto mais assim, o necessário possível pode ficar quase grudado. Por que eu estou insistindo nesse negócio? Estou desconfortável com dois... Mas é o seu grau de ignorância. Perfeito. Mas assim, pensando em uma coisa automática, okay? Onde a gente tem um sistema axiomático só, e não... Porque senão você tem que ter um critério de escolha entre as duas coisas. Como é que vai fazer isso? Entendeu? Agora eu aplico isso. Tem uma intervenção aí que não é automática. Olha, tem uma escolha não automática aí. Aí se as duas estiverem no modelo só, não sei, talvez eu ganhe. Sim. Eu ganho, entendeu? Você queria juntar os dois axiomas aqui no 4? Não, eu quero botar um 4 e um 5. Mas o que? Um com E e um com U? Pode, mas aí vai ser um... Eu não sei se dá certo. Isso aqui... Um necepilística, não sei. Não nem importa o nome, não. Mas se a gente conseguir intuitivamente explicar isso que você está colocando, olha, pode ser intervalos, entendeu? Maior, né, de dentro e não sei o quê. Sabe o que acontece na lógica clássica? Não dá. Não é que não dá. Dá e é inútil. Porque tendo uma, você deriva a outra. Aí que tá. Quando a negação é fraca, faz sentido botar 4 e 5. Se eu consigo recuperar a negação, como aqui eu consigo, eu tendo uma, eu defino a outra. Então elas são interdefiníveis. Mas olha só, com duas medidas. A negação, o problema é que a completude lá fica complicada. Mas a negação clássica é uma negação que difícil, ela é rara, né? Raríssima, entendeu? Então, assim, em termos de aplicação, ela é horrível trabalhar com ela. Não, eu posso pôr aqui, nada impede. Na verdade, se eu puser o axioma 4 e 5, e em alguns casos eles são redundantes, em alguns casos não são. A gente elimina ali, tá? Não sei o quê. Pode ser. E a gente fica com um sistema só e uma automação só. Pode ser. É que eu acho que o N é mais interessante. Não, beleza. Então, talvez o possibilística lá para casos especiais, alguma coisa assim. Mas aí, novamente, não e a resolução? A resolução vai dar, os dois vão dar. Com os dois? Vai dar. Isso é uma coisa boboca. É boboca. É boboca não para automação. Automação é ótimo. Não é um desafio matemático, é um desafio de programação. Não, eu acho que pode ser pensado assim, pode ser assim uma medida, digamos, sei lá, não é necessitística nem possibilística, seria, sei lá, plausibilística. Plausibilidade, né? Plausibilística. Nada impede que se defina assim e vai tentando fazer os axiomas. Aí eu acho muito interessante a noção, entendeu? Pode ser. Aquilo que é plausível, os intervalos de plausibilidade, uma coisa assim, entendeu? O pessoal da fuzzy já usa esses intervalos. Chama de probabilidades incertas. Probabilidades incertas. Eles jogam, eu não sei o que é, qual é o intervalo? O que vai dar? Eles chamam de probabilidades incertas. Mas com uma dedução diferente da fuzzy. Aí com outra coisa. Aí toda aquela história de alpha cut, não sei o que. Então, veja só. Modalidades não saem, então.
assim que eu saiba, não consegui. Então, ali são só lógicas, digamos assim... Proposicionais. Não, sem modalidade, né? Primeira ordem também, essas coisas assim, não, né? Eu acho que sai, mas eu não fiz a conta. Você acha que sai em primeira ordem? Sai. Acho que sai, sim. Acho que sai. Acho que realmente sai. Eu não fiz a conta, não pensei. Mas você está pensando num prologue? Pode ser. Aqui não sei se precisa, né? Sei lá. O prologue é um fake primeira ordem, né? Claro. Ele é um subset. Tal de roda. Fragmento. Eu acho que dá, sim. Dá pegar aquele trabalho do Marcelo, Isso, exatamente. Eu não pensei nisso, eu nem terminei isso aqui. Eu acho que esse aqui, do jeito que está, não dá para usar. Só que você... Ele está fundamental. Só que você está usando, olhando tudo muito em termos de sentenças, né? Não predicativamente, né? Isso aí mas eu acho que pode, sim. Eu acho que se a coisa interessar, dá para usar predicativamente. Eu acho que dá, sim. Eu acho que dá. Tem muita coisa para ser feita aí. Na verdade, eu nem publiquei isso ainda, não está nada, está só assim. O Farfolha eu nem publico. Eu acho que é interessante, cara. Não, digo, para não divulgar a ideia. Acho que isso é interessantíssimo. Porque o problema todo é que a gente, quem detém o poder das RFIs somos nós. Nós é que sabemos como escrever isso, não sabe como fazer. Fica um maluco aí. Mas eu acho que dá para fazer, dá para melhorar bastante isso aí. Eu achei bem legal, assim, realmente gostei da decisão do sistema, assim, um negócio que suspende o juiz, melhor que o juiz Moro, né? O Moro não suspende, ele não sabe, ele condena. Melhor que o Moro. Eu acho que é um belo fundamento. Eu vejo como um belo fundamento para a inteligência artificial mesmo. Claro que não é aquele sistema deep learning que tem. É outra história, é outra abordagem. O ponto é o seguinte: aquela outra abordagem que a gente tinha, dado uma base de conhecimento, ele marcaria para dar continuidade. Esses caras todos têm problema. Ele marca. O resto tá legal, mas esses caras aqui têm problema. Esse não. Esse não, ele descobre que tem problema. Ele descobre. Aqui tem que acontecer com isso. Não, o outro também descobre. Ele aponta. Ele marca assim, ó. Esse cara aqui tem problema, esse cara aqui tem problema, esse cara aqui tem problema. Esse não faz isso. Não, esse aqui faz dependendo da crença que você... Esse faz assim, ó. Isso aqui eu tenho certeza. Esse aqui, suspende o juízo. É diferente. É diferente. Esse é como se fosse aquele já levado às últimas consequências. Acho que são abordagens diferentes. Não sei. Eu penso que esse aqui ele é uma espécie de juiz artificial. Ele é um robô juiz. E por que o outro não seria? O outro aponta para mim, mas ele não me diz assim, olha, não faça isso. Ele não me dá decisões. Ele me dá um cenário, assim, cuidado, hein? Esse me dá, por exemplo, um avião. Gera hipóteses. Esse aqui, por exemplo, o sistema embarcado da iniciativa do Salomé. Esse aqui fala assim, olha, faça isso aqui que está aqui, não mexe aqui não, cara. Tá? Vamos ver de novo, tá? É problemático, não acredita nisso, não. Tira a pata daí. Só faz o que você tem certeza. Agora, claro que você pode rodar de novo, né? Não, mas aí só se a base mudou. A base mudou, porque você apertou o cara, você chamou. Se você botou mais evidências lá, exatamente. Você pediu uma foto. Olha, é vermelho, só não existe BMW vermelho, sei lá. A probabilidade de um BMW vermelho é rara, não sei. Aí você tem que apelar para mais coisas. Pode rodar de novo apelando para mais coisas. Chamar um terceiro agente, né? Chama uma testemunha, no caso. Pode rodar de novo. Então, é uma coisa muito parecida com o juiz ditando decisões. Isso que eu acho interessante. E justificando as suas decisões. Quer dizer, não são decisões
jogar moedinha para cima, não é aleatória. Não é ad hoc. Fala, olha, eu posso dizer isso com certeza, com base na que a testemunha falou. E prepara um relatório das testemunhas. Isso acho que é super legal. Imagina isso aqui, o negócio do transporte, tem um monte de coisa com coisas contraditórias, e fala, olha, aqui esse negócio é confiável, tá? Quando vem de caminhoneiro de São Paulo, é mais confiável quando vem da Goiânia. Sei lá. Então, cuidado, aqui você pode dizer que você vai ver de novo. Eu acho que ele dá uma decisão rápida e racional, e como é que eu vou dizer? Rápida, racional e responsável. Olha só, tem um livro chamado Weapons of Math Destruction, ferramentas de destruição. arma de destruição matemática. Math de matemática. Math de matemática. Tem até disponível aqui no tablet, se vocês quiserem. Onde há uma mulher que trabalhou, uma matemática aí que trabalhou na Bolsa de Valores, ela fala como é que os algoritmos são biased, são enviesados, né? Os algoritmos, principalmente os americanos, eles são enviesados porque eles são alimentados com base de dados, com base de crença enviesada. Tipo assim, se o cara é negro, provavelmente ele pega mais prisão do que branco. Se ele é latino, ele pega no meio entre branco e negro. Se ele é imigrante ilegal, um monte de coisa. Se ele vai pegar empréstimo no banco e ele mora numa zona meio feia, o banco não dá dinheiro para ele. Se ele mora em Hollywood, ele pega mais fácil. Mas há milhões de exemplos de enviesamento. Isso aqui elimina, é um algoritmo que elimina isso. Elimina bias. Pô, isso é uma puta de uma vantagem. Essa mulher que escreveu o livro inteiro, ela não está sabendo esse tipo de coisa. Claro que esse algoritmo não está rodando no mundo ainda, né? Mas assim, isso mostra o seguinte, o problema não é do algoritmo, a matemática consegue superar isso. Não é que algoritmos são inerentemente malvados. Algoritmos mal feitos é que são malvados. Mas eu vejo assim, entendeu? Existem problemas que são inerentemente subestatísticos. Quer dizer, você não consegue um número infinito de testemunhas para fazer uma inferência estatística. É que você é estocástico, tá vendo? Então, o que acontece? Sempre é melhor a probabilidade. A probabilidade é sempre melhor. Mas o problema é que existem casos em que você não atinge a lei de grandes números. Exatamente. Por natureza. Exatamente. Não é um problema de falta de tempo de obter os dados. Não tem, mas é porque não tem por natureza. Não tem um número infinito de testemunhas. O grande, né? O grande. Quando eu digo grande, é o suficiente. Então, você é obrigado a trabalhar com uma incerteza na probabilidade. Aí, no caso, se aplica o que você está falando. Exatamente. Ou melhor, a probabilidade é sempre melhor. Claro que é. Claro, é por isso que assim, é por isso que a minha ignorância faz assim. Ela colapsa na probabilidade que melhor é a mais. probabilidade, certo? Agora, se você não tem, Você está você tem que ter um reforçando plano B. Isso é o plano B. Você tem um plano B. Acontece que a maior parte dos casos é Não bem. é? Aí que eu vou. Porque a probabilidade, nesse caso, ela se comporta como classe. A probabilidade é o o seguinte. melhor dos mundos. Se eu tenho uma lei de grandes números, eu tenho uma central do limite, se eu tenho distribuição, se eu sei que distribuição, se é Bernoulli, se é não sei o quê, eu sei o que estou falando, eu resolvo a parada, mas em geral eu não sei. Agora, o grande problema é quando a base é incompleta. Ou traz problema. Ou contraditória ou mal feita. Esse é o ponto. E que é normalmente o que acontece na realidade. Mas aí vai de novo pelo seguinte, porque quando o número de variáveis aumenta, então você tem que usar um número muito grande de probabilidades condicionais, porque o número de eventos condicionais cresce com o número de cenários possíveis. E aí, mesmo que você tenha um número global grande de eventos, quando você distribui isso nas probabilidades condicionais, ela vai lá embaixo, a sua estatística nela. Entendeu? Porque você tem muitos nela eventos. e muitos casos. Então você não consegue tratar a coisa. Olha só, você falou que claro, que vocês usam o segundo intervalo assim, né? Vamos encerrar. Tá, vamos encerrar então, depois a gente continua. Tá bom. Bom, eu não sei se vocês têm pergunta,
O pessoal tem pergunta? Está todo mundo quietinho aí? Gostaríamos de agradecer ao professor Walter Carnielli pela belíssima apresentação e pela oportunidade de discutir um tema tão instigante quanto esse que ele veio apresentar. O Instituto Modal agradece, portanto, essa oportunidade e esperamos retornar mais vezes por momentos tão interessantes. Muito agradecido. Muito obrigado, sou eu quem agradece. Muito obrigado.